Salve, salve, minhas queridas e meus queridos, professor Basílio, e eu gostaria de apresentar para vocês uma aula sobre o nacionalismo, um importante fenômeno político do século XIX, principalmente no continente europeu. Nacionalismo é uma forma de se enxergar uma sociedade, é uma forma de se estruturar uma sociedade. O século XIX foi o século da segunda Revolução Industrial. Diferentes países na Europa começaram a se industrializar, a crescer, a aumentar a sua produção. Esse processo de industrialização, sem dúvida, traz uma série de conflitos sociais. Muitos trabalhadores, muitos donos de fábricas começam uma série de conflitos. A ideia de nação visa reduzir esses conflitos e falar que todos os habitantes de um mesmo território fazem parte de uma mesma família, de uma mesma comunidade, que partilha de certos traços culturais, como a história, como a língua, como as tradições comuns a todas essas pessoas. Só que, se todos os países europeus, ou pelo menos a grande parte deles, se industrializa, significa que nós vamos ter uma ampliação na concorrência capitalista. Os industriais da Inglaterra começam a disputar com os industriais da França e com os industriais de outros países. E começam a disputar o quê? O que é essa concorrência? Uma disputa por colônias. Uma disputa por expansionismo. É importante a gente lembrar, no século XIX, a Europa começa um processo de expansão. O capitalismo industrial europeu se expande. Se expande, na verdade, para explorar outros territórios, como a África, como a Ásia. Alguns países saem na frente, principalmente Inglaterra e França. Inglaterra e França são pioneiras neste imperialismo. Formam grandes impérios. Territórios na África, territórios na Ásia. Existe então uma expansão neocolonialista, novas colônias, novas áreas de exploração. Interessante. Então, Inglaterra e França são potências imperialistas. Dominam, controlam vastos territórios. Só que o século XIX nos traz alguns problemas. Que problemas são esses? Duas importantíssimas regiões da Europa. Ao norte da Europa, a Alemanha. E ao sul da Europa, ali na região do Mediterrâneo, a Itália. São dois países que não existiam antes de 1870. Não, peraí, Basílio, eu não estou entendendo. Não existia Alemanha? Não. Não existia Itália? Também não. Esses países se formam a partir de 1870. Ué, mas como assim? Havia na região da atual Alemanha e da atual Itália vários pequenos estados, mas não havia um país unificado. Como se aqui no Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul fossem estados separados, mas não houvesse país Brasil. Olha que interessante. Tanto a Alemanha quanto a Itália eram regiões industrializadas, eram regiões ricas. Mas, porque não eram unificadas, não conseguiram expandir-se buscando colônias. Mas em 1870, por volta de 1870, a Alemanha se unifica. E olha que legal, depois de uma guerra contra a França. Alguns estados alemães, dentre eles o mais importante que se chamava Prússia, queria trazer para perto de si os outros estados e unificar o país Alemanha. Unificar significa fazer com que exista um só governo sobre todos aqueles territórios. A Prússia precisa achar um jeito de trazer esses estados para perto dela. E sabe o que ela faz? Arruma uma guerra contra os franceses. A melhor forma de você unificar uma nação, pensa a Prússia, é criar um inimigo externo.
E é isso que a Prússia faz, arruma uma guerra com a França. E quando os franceses se preparam para atacar aqueles estados, a Prússia consegue trazer todos os estados alemães para perto de si. Então nasce um país Alemanha, industrializado, forte, poderoso, só que sem colônias. A mesma coisa acontece na Itália. Naqueles mesmos anos nasce o país Itália, industrializado, poderoso, mas sem colônias. Olha que interessante, esses países, Alemanha e Itália, que tiveram uma unificação tardia, têm indústrias, desejam mercado consumidor, mas não têm colônias, porque o mundo já foi conquistado por Inglaterra e França. É neste momento na Europa que os discursos nacionalistas vão crescer e se expandir cada vez mais. Os alemães viram para os franceses e falam: nós temos mais direitos a colônias que vocês, porque nós somos melhores que vocês. Os franceses falam: claro que não, nós temos colônias porque nós somos melhores. Perceba, está acontecendo uma disputa entre nações. Nacionalismo é fundamentalmente uma forma de trazer unidade interna a partir da criação de inimigos externos. E olha que interessante, neste século XIX, a ideia de nação começa a ser pensada a partir da ideia de raça. Nós, alemães, pertencemos a uma raça, como se biologicamente eles fossem melhores. Perceba como que nacionalismo, essa unidade dentro de um país, perceba como que raça, essa homogeneização, essa biologização das pessoas começam a se mesclar. O que está acontecendo é uma grande concorrência, uma grande disputa por mercados consumidores. E cada vez um discurso mais inflamado, cada vez um discurso mais belicoso. Belicoso tem a ver com guerra. Tá todo mundo se preparando para a guerra. Os interesses econômicos, a busca por mercados consumidores não vai ser resolvida de forma pacífica. A Inglaterra e a França não vão abrir mão de suas colônias para dar espaço à Alemanha e à Itália. Não vão abrir espaço para a concorrência. Então a Alemanha e a Itália vão inflamar cada vez mais o seu discurso nacionalista, a criação de inimigos externos. Todos os problemas de Alemanha e Itália vão ser atribuídos aos adversários, aqueles inimigos da nação. Perceba, está nascendo um discurso de ódio. Ódio ao concorrente, ódio ao adversário. E quanto mais este nacionalismo se consolida, quanto mais se criam inimigos comuns, mais aquele grupo, nação, se fortalece, se une. E, ao mesmo tempo, os problemas de classe, as disputas internas se diluem. Os trabalhadores, os operários vão se aproximando deste discurso nacionalista. E sabe o que é que acontece? A Europa vai se encaminhando para a guerra. Nós vamos ter uma experiência muito interessante que se chama paz armada. Paz armada é um momento de paz na Europa no final do século XIX, mas que todas as nações industrializadas estão se armando até os dentes, porque prevêem que aqueles conflitos, concorrências e disputas só poderão ser resolvidas por meio da guerra. Nós temos uma grande preparação para a guerra. Guerra essa, já adianto para vocês, a Primeira Guerra Mundial. Toda aquela tecnologia, todos aqueles avanços tecnológicos, todo aquele avanço científico vai ser aplicado para a guerra, será aplicado para a destruição. Uma grande guerra por mercados consumidores, uma grande guerra por concorrência econômica, uma guerra em que os países europeus querem ter o direito de explorar outros povos na África e na Ásia. Este é o grande resultado do nacionalismo.
uma coesão interna, uma unidade interna, mas que prepara esta nação para a guerra contra os inimigos, contra os adversários. Este discurso nacionalista vai tentar trazer unidade à nação, símbolos nacionais, o hino, a bandeira, as autoridades, unidade interna para uma guerra externa. Uma guerra que vai beneficiar fundamentalmente os donos das fábricas. A guerra vai ser justificada em nome da nação, mas o grande beneficiário da guerra vai ser o dono da fábrica. E esse com certeza não vai para a guerra. Quem vai para a guerra são os trabalhadores e os seus filhos. Fazendo um breve resumo, vimos aqui o nacionalismo, importante fenômeno político do século XIX. Um fenômeno que celebra uma história heróica, celebra um passado heróico, celebra heróis nacionais. A ideia de nação, tentando trazer uma coesão, uma unidade aos países. Diluir os conflitos de classes, fazer com que, por mais diferentes que as pessoas sejam, elas se sintam pertencentes a uma mesma comunidade chamada nação. E a consequência desse processo será a Primeira Guerra Mundial. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, procura nas nossas videoaulas. Agora, tire uma foto dessa lousa e organize os seus estudos. Agradeço sua atenção e um forte abraço.